Ok, eu queria hoje, amados, continuar com a nossa série que nós temos falado, dado o nome de Sabedoria GPT. E esse GPT aqui não é aquele GPT da inteligência artificial. Esse GPT aqui é a sabedoria gerada pela transformação do Espírito Santo em nossas vidas. Há uma sabedoria, amados, que nós só adquirimos quando a gente permite que o Espírito Santo passe a habitar dentro de nós. Pessoas que não têm o Espírito Santo, elas podem ter conhecimento, mas não têm sabedoria. A sabedoria é algo que procede do Senhor. A palavra de Deus vai dizer em Provérbios, em várias passagens, que a sabedoria é o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme a Deus, se você não ama a Deus, se Jesus não é o Senhor da tua vida, não tem como você iniciar nesse processo de sabedoria. Então, sabedoria é algo que o Senhor tem reservado para aqueles que são seus, aquilo que Ele tem reservado para o seu povo. E quando nós olhamos aí para fora, nós vemos, como nós temos dito aí, muito conhecimento. Nós vemos inteligência artificial, nós vemos o desenvolvimento tecnológico, o conhecimento sendo difundido através da internet, através de tantos outros meios. Mas o que me parece, quando eu olho para o mundo, é que o mundo não está ficando cada vez mais sábio. O mundo pode estar ficando cada vez mais desenvolvido tecnologicamente. Mas as pessoas e o mundo que a gente vive, ele não tem crescido em sabedoria. Um exemplo que eu quero, por exemplo, mencionar sobre isso, e eu quero também pedir o teu engajamento. Eu não sei quantos sabem, essa semana está para ser votado no Supremo Tribunal Federal uma pauta cuja aprovação pode legalizar o aborto no Brasil. É uma pauta que essa semana vai vir à tona, está indo para o Congresso. E é tão interessante a gente ver como a igreja brasileira se movimentou, às vezes, para tanta coisa. Mas eu não estou vendo movimento na igreja brasileira para levantar um movimento mesmo questionando e contra a aprovação. E, assim, a menos que haja uma intervenção realmente de Deus em cima disso, a menos que o povo de Deus levante a tendência, eu estava vendo jornalistas falando, a tendência do Supremo Tribunal Federal de aprovar essa pauta. E é incrível você imaginar que em pleno século XXI, nós temos leis que protegem os ovos de tartaruga, mas não protegem uma criança que está sendo gerada no ventre de uma mulher. E aí, a gente vai falar, as pessoas vão falar, eu acho engraçado, eu ouço essa palavra e eu fico impressionado. Não, porque a linha progressista é aqueles que creem e apoiam ideologia de gênero, aborto, tudo que você pode imaginar disso. Esses são os progressistas. E os demais são os retrógrados, né? Porque diferente de progressistas são os retrógrados. E aí a gente olha para isso e fala assim, aonde está a sabedoria desse mundo? E aí eu estava vendo algumas coisas na internet sobre esse assunto, isso tem me revoltado tanto. E eu vi quais os argumentos que são usados pelos defensores do aborto. Um dos argumentos é o seguinte, a mulher tem direito sobre o seu corpo. É o corpo da mulher e ela tem direito de fazer com o corpo dela o que ela quiser. E quem disse que aquela criança que está dentro do ventre dela é corpo dela? Nunca aquilo ali foi corpo dela. Tanto não é corpo dela que se você estudou biologia, você sabe que uma mãe, uma criança no ventre de uma mãe pode ter um fator RH diferente do RH da mãe. O sangue da criança é diferente, pode ser diferente do sangue da mãe.
E como é que ela vai me falar que aquilo é uma extensão do corpo dela? Não é. Ela está gerando ali uma vida, mas aquilo não é extensão. Ela não tem direito de fazer com aquilo que está dentro dela o que ela bem quiser. Mas essa é a sabedoria que o mundo prega. Se você, por exemplo, for digitar no site GPT lá sobre aborto, provavelmente ele vai citar isso como a causa, como uma pauta, por exemplo. Então essa é a sabedoria, gente, que está sendo difundida na internet. Essa é a sabedoria que estão tentando passar para gerações dos seus filhos, para os meus netos agora. Essa é a sabedoria que o mundo está chamando de sabedoria. Mas para mim, isso tem mais a ver com o que a Bíblia chama de insensatez e tolice do que de sabedoria. Porque quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos ver que há uma diferença entre sabedoria e insensatez e tolice. E eu diria, aí você pode discordar de mim ou não, mas eu vejo que o mundo está ficando cada vez mais tolo, cada vez mais insensato, cada coisa que é uma loucura. Outro dia eu vi uma entrevista, um deputado entrevistando um médico que fazia mudança de sexo de crianças pequenas. E o deputado perguntou assim: quando você fez, se alguém pedir para você amputar um órgão que está bom, você vai amputar aquele órgão que está bom? Ele não. Por quê? Porque você fez um juramento médico de que você não faria isso. Você não vai amputar um órgão que está bom de uma pessoa. Então por que você, por exemplo, faz uma mutilação de uma criança? E aí ele falou: não, mas isso é diferente, porque aquela criança não se vê mais daquele jeito. E a gente está vivendo um mundo de tolices, gente. O nosso mundo está muito mais para tolo do que para sábio. E se tem um local onde a sabedoria deve permanecer, é dentro do corpo de Cristo. A Bíblia não vai nos falar o seguinte, que muitos virão a Sião. Sião é a representação da igreja do Senhor. Sabe para quê? Para aprender da nossa lei, para aprender daquilo que nós temos de princípios e de valores. Vai chegar esse tempo, amados, onde as pessoas vão bater na tua porta e vão falar assim: por favor, me ajude. Eu preciso daquilo que vocês têm, da sabedoria que vocês têm, da sabedoria para conduzir um casamento, da sabedoria para educar os filhos, da sabedoria para se portar nos negócios, no ambiente de negócios. Eu preciso dessa sabedoria para a minha vida. E é isso que a igreja tem que fazer. Eu por exemplo, estou postando agora de monte lá no meu stories, tudo que eu vejo material sobre aborto. Se você conhece deputados, se você conhece gente de influência, mostra a tua indignação, se posicione. Mostre que nós temos um conceito e uma sabedoria que provém do céu e que é diferente dessa tolice que o mundo tem tentado enfiar goela abaixo de nós. Bem, deixa eu entrar, essa aqui era só a introdução. E nós temos falado nessa série sobre o caminho, então, da sabedoria e o caminho da tolice. A pastora Sônia ministrou um pouquinho, semana passada, falou sobre opções que a gente tem que fazer diariamente. Se nós vamos viver uma vida tola ou se nós vamos viver uma vida sábia. E o livro de Provérbios, que é onde nós estamos baseando essa série, é um livro de dicas, que, como a pastora Sônia diz, para você viver uma vida bonita. Deus quer que você viva uma vida bonita. Vira para quem está ao teu lado e fala: Deus quer que você tenha uma vida bonita. Sabe? Uma vida bonita. O povo de Deus é um povo bonito, que tem que ter uma vida bonita, que tem que ter filhos que têm uma vida bonita. Você pode dizer um amém para isso? Amém? E é interessante, eu quero falar hoje, gente, sobre uma coisa muito importante, que é sobre a fala, ou sobre as palavras, ou sobre a boca, ou sobre a língua. Aí você escolhe aquilo que for melhor.
É impressionante como a Bíblia vai nos falar sobre o poder que há nas nossas palavras. Eu me lembro que quando eu era recém-convertido, e minhas filhas nasceram, havia um livro antigo, chamava O Poder das Palavras. Como as palavras têm poder. E a Bíblia vai trabalhar muito isso. E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre uma perspectiva de sabedoria. Há palavras que demonstram sabedoria, e há palavras que demonstram tolice. Há pessoas, sabe aquela pessoa que você fala assim, meu, de boca fechada já estava ganhando, né? Porque abre a boca, só fala besteira. Tem gente que só abre a boca para falar besteira. É a tolice vazando de dentro para fora. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. A nossa boca vai falar daquilo que está aqui dentro, latente. Se você está cheio do Espírito Santo, as tuas palavras vão ser de sabedoria, vão abençoar, vão trazer vida. Agora, se a tua vida não está cheia do Espírito Santo, a tua palavra só vai trazer morte e tolices. É interessante porque a gente vive no mundo na era da comunicação, e uma das coisas que menos tem hoje entre as pessoas é comunicação e diálogo. Você já percebeu? Dentro das casas, marido chega do trabalho e encontra a mulher, e ali liga a televisão, come, liga uma televisão, vai dormir, e pouco se fala dentro de uma casa. Antigamente, eu me lembro que tinha uma música antiga que falava assim, são casas velhas com janelas, com cadeiras na calçada e na fachada escrita em cima que é um lar. Era uma música do Chico Buarque que falava sobre aqueles tempos. Aqui em São Paulo, você pode ver fotos antigas que não havia televisão, e as pessoas colocavam as cadeiras para fora de casa, dia de calor como hoje, colocavam para fora de casa e ficava conversando, vizinho com o outro, batendo papo, conversando. E aí, é interessante, hoje em dia, se eu perguntar quantas vezes você já conversou, se você mora em prédio, com o cara que mora no mesmo andar que você não conversa com a pessoa que mora no mesmo andar que você. Marido e mulher passam tempo sem falar dentro de casa. Pais e filho então nem se fala, filho entra, vai para o quarto, pega o computador, pega o celular e tal, e para de conversar. Não está tendo mais diálogo, não está tendo mais conversa. E a fala, gente, é algo muito importante. E aí eu quero dar uma perspectiva para vocês do que a palavra de Deus fala sobre isso, e que isso seja uma reflexão profunda. Hoje, Deus falou muito, ao preparar esse estudo, Deus falou muito comigo, a começar comigo mesmo. Porque eu sou uma pessoa, em primeiro lugar, muito quieta e reservada normalmente. E Deus me puxou a orelha aqui sobre a necessidade de eu falar. Mas falar com sabedoria. Vira para quem está ao teu lado, fale com sabedoria. Lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2, olha, Tiago vai falar várias coisas sobre a língua, mas olha o que Tiago fala: todos nós tropeçamos de muitas maneiras. A gente faz bastante besteira na vida, mas se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Olha o que Tiago está falando. Gente, tá bom, você pode tropeçar em várias coisas, mas não tropeça naquilo que você fala. Porque a fala, gente, aquilo que a gente fala pode ser um tropeço. Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantas pessoas já falaram bastante coisa que você olhou para trás e falou: por que eu fui falar aquela besteira? Por que eu fui falar daquele jeito? É isso que Tiago está alertando a gente. Sabe por quê? Porque as palavras, elas podem trazer vida ou podem trazer morte. Eu tenho certeza que tem gente aqui, tem gente não, eu tenho certeza que todos aqui já foram feridos por palavras. Verdade ou não é? Na tua infância,
através de familiares, através de um cônjuge, através de um filho, através de um pai, através de um amigo. Pessoas que usaram a fala para nos ferir e nos machucar. E sabe o que acontece com essas feridas e esses machucados? Eles, por mais que o tempo passe, por mais que às vezes haja um pedido de perdão, a pastora Sônia falou isso semana passada, as marcas daquelas palavras ficam na nossa vida, ficam na nossa mente. Palavras não foram criadas para ferir, palavras foram criadas para trazer vida. Palavras foram criadas para nos dar destino, para nos dar propósito. E quando a gente vai para a Bíblia, logo no primeiro capítulo de Gênesis, a Bíblia começa com o que? Deus falando. Gênesis capítulo 1, versículo 3, vai aparecer, disse Deus. No meio daquele caos, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus usa a palavra para trazer luz, para trazer direção, para trazer ordem. Porque a palavra, gente, a nossa palavra tem que trazer ordem. A nossa palavra tem que trazer vida e não trazer caos. A palavra não foi feita para trazer confusão, como a gente vê no meio de tantas casas e de tantos lares. A palavra foi criada por Deus exatamente para dissipar o caos. E aí ao longo do livro de Gênesis capítulo 1, você vai ver, e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus, haja os luminares, e disse Deus, haja os animais, haja terra seca, e Ele vai criando todas as coisas através da palavra. E por último, quando ele chega em Gênesis capítulo 1, versículo 26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Eu e você fomos criados pela força vivificadora da palavra. A palavra é aquela que traz vida. Por isso, amados, nunca permita ser usado para trazer morte para a vida de outras pessoas, através daquilo que a tua boca profere. Deus criou a gente, a palavra, para trazer vida. Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E Deus criou nós somos as únicas criaturas de Deus que falam. Você já parou para pensar nisso? Nós somos a única criatura de Deus que fala. Papagaio repete, mas só quem fala é o ser humano, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que fala, mas cuja fala traz vida. E se o Antigo Testamento começa falando isso, o Novo Testamento, quando a gente vai para o primeiro versículo do Evangelho de João, diz, e no princípio era aquele que é a palavra. E ele estava com Deus e ele era Deus. João está descrevendo o início, a criação de Jesus. João descreve o início de Jesus, o nascimento de Jesus, não da forma como os outros evangelhos definem, mas João define de uma forma poética. Jesus é a palavra de Deus. Jesus é a representação, é a imagem do Deus vivo. Você quer saber o que Deus quer falar com você? Olha o que Jesus falou. Jesus é a palavra de Deus. Ele é o verbo vivo. Ele é aquele que veio para falar, Lázaro, sai. E Lázaro ressuscita. Porque Jesus veio para trazer vida através das suas palavras. Você não vê Jesus falando e ocasionando morte. Você vê Jesus trazendo vida através da sua boca, através da sua palavra. Oh, meu Deus. Mas em Gênesis capítulo 3, o diabo também usou a palavra. O diabo usa a palavra
para seduzir. E a partir de Gênesis 3, a palavra do ser humano começa a perder, ela perde todo o propósito do qual Deus deu inicialmente. Deus pediu para Adão, usa a tua palavra para dar nome para os animais. A partir de Gênesis 3, o pecado entra na raça humana. Eva, diz entre Gênesis 3:1, Eva chega e pergunta para a mulher, olha, foi isso mesmo que Deus pediu? Foi isso mesmo que Deus disse para você não fazer? A palavra do diabo, gente, veio para trazer dúvida no coração de Eva. Sempre que você ouvir uma palavra proferida por alguém para trazer dúvida sobre quem Deus é, ou sobre a identidade que Deus deu para você, repreende isso em nome de Jesus, porque isso não procede de Deus. Eu já contei essa história aqui, mas eu vou contar mais uma vez. Uma vez tinha uma criança na nossa igreja, lá no começo da igreja, e a gente estava ensinando muito sobre o princípio como Deus criou ela de uma forma especial e individual, de como Deus criou ela à imagem e semelhança de Deus. E ela chegou em casa, e a mãe dela começou num acesso daqueles de ira, de raiva, falou, você é isso, você é aquilo, e começou a falar e jogar sentenças em cima daquela criança terríveis. E aquela criança parou e falou assim, mãe, eu não sou nada disso que você falou, porque eu aprendi que eu fui criada por Deus de uma forma especial, eu sou a menina dos olhos do Senhor, eu fui criada para propósito, para louvor e glória do nome dEle, e eu não sou nada disso que você falou. E aquela mãe começa a chorar naquele dia, e ela veio nos contar isso depois. Ela falou, obrigado pelo que vocês têm falado, para aquilo que vocês têm ministrado na vida dos meus filhos. Quantas mães aqui num acesso de ira, de raiva, de cansaço, já falaram besteiras para a vida dos seus filhos? Quantos aqui no momento de raiva já falaram besteira para a vida do seu cônjuge? Quantos de nós? E eu vou falar que se alguém nunca fez isso, atira a primeira pedra, porque pode atirar em mim aqui e ser apedrejado. Quantos de nós? Por quê? Porque a gente tem essa natureza caída de Gênesis 3. A gente deixou que o propósito da fala fosse desvirtuado, e que a gente perdesse o encantamento e a vida que há na fala, no poder da fala. Provérbios 14:21 diz assim, 18:21, perdão, eu estou sem óculos aqui, 18:21, a língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, aqueles que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Você já viu tem um ditado popular, né? Aquele ali se morder a língua morre envenenado. Não é? Se aquele se morder a língua morre envenenado. É mais ou menos o que Provérbios está falando. Fala assim, tua boca pode ser, tua fala pode ser trazendo vida ou morte. Se a tua fala for de morte, você pode experimentar do próprio veneno na tua vida. É isso que o autor de Provérbios está falando. Olha como a Bíblia é sábia. Palavras são poderosas. Através de uma palavra de um juiz, pode haver uma sentença, alguém pode ser condenado. Através de uma palavra de um juiz, alguém pode ser absolvido. Através das palavras dos nossos juízes, esta semana, milhões de crianças podem ser assassinadas. Porque através da palavra, ela há poder de morte e poder de vida. A fala é um dom de Deus. Deus nos deu a fala como algo muito precioso. Como eu disse, nenhum animal no mundo fala.
A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 10, versículo 20, eu separei no meu esboço, eu não vou ter tempo de ler todos, eu já sabia que não ia, mas só no meu esboço eu selecionei 34 passagens do livro de Provérbios falando sobre a fala, sobre a boca, sobre as palavras que a gente fala. Tinham muito mais, eu selecionei só 34 e eu vou talvez mencionar uns 20 aqui para vocês. Mas eu te convido depois, se você quiser, ler o livro de Provérbios, ele é curto, e grifa tudo aquilo que a Bíblia fala sobre a fala, sobre o poder da nossa língua. A língua dos justos, ele diz, é prata escolhida, mas o coração dos ímpios quase não tem valor. A língua, a boca, a tua palavra, ela tem um valor imensurável. Sabe aquele negócio que se usava antigamente? Havia muito aquele negócio, daí a pessoa falava no fio do bigode, não é na palavra. Vale a palavra, vale o que eu combinei com você. Se não estava escrito, não tem problema. Vale o que eu falei. Porque a palavra tinha poder. Até hoje nos Estados Unidos um julgamento começa com a pessoa declarando a palavra de que ela vai falar a verdade e que ela não vai mentir. Por quê? Porque se parte do pressuposto que a palavra de um homem não deveria trazer mentira dentro dela. Hoje em dia nem fazendo contrato, até fazendo contrato o pessoal não honra o contrato, quanto mais a palavra. É lamentável isso. Provérbios 25, de 11 a 12, fala assim, a palavra proferida no seu tempo certo, é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata. Preste atenção, a palavra, Provérbios 25, de 11 a 12, a palavra proferida no tempo certo. A Bíblia diz lá em Eclesiastes, diz que há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de ficar quieto. Há tempo de ficar calado. Sabe qual é o grande problema? É que as pessoas tolas, elas falam quando deveriam ficar quietas. E ficam quietas quando elas deviam falar. O sábio fala no tempo certo. A palavra proferida no tempo certo. Marido, mulher, você precisa falar algumas coisas com teu marido, vai ter o tempo certo. Senta no tempo certo. Você tem que falar para os teus filhos, fala no tempo certo. Não no calor da tua ira, não no calor onde você está, tirou do sério. Deixa a adrenalina baixar. Senta e aí conversa, porque a tua palavra vai edificar, vai corrigir, vai instruir, não vai ferir nem vai machucar. Quantos casamentos acabam por causa de palavras faladas no momento inoportuno? Busque o tempo certo, entre irmãos, no teu trabalho, busca falar. A palavra proferida no tempo certo é como uma fruta de ouro, é algo valioso. Imagina uma fruta de ouro, é algo valioso. Como é bom você poder sentar com alguém, e mesmo quando você está errado, mas a pessoa fala com você do jeito certo, porque a Bíblia fala para a gente falar a verdade em amor. Quando você fala a verdade, por mais que a verdade doa no teu coração, mas quando você fala a verdade em amor, no tempo certo, aquilo pode doer no primeiro momento, mas aquilo edifica a tua vida. Quantas vezes, gente, Deus usou pessoas para falar algumas verdades para mim, em amor, que edificaram, que me corrigiram o rumo da minha vida, o rumo do meu ministério. Como é importante isso. Como um brinco de ouro e um enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir.
E aí entram duas partes. Embora o meu foco hoje é falar sobre a nossa fala, se você também não for uma pessoa disposta a ouvir, sabe o que você vai estar fazendo? Desperdiçando uma grande chance de ouvir um conselho, de ouvir uma direção e de ouvir uma repreensão. Eu nunca me esqueço, meu pai era uma pessoa muito sábia, do jeito dele. E eu sou filho do segundo casamento da minha mãe ficou viúva, tenho 2 filhos do primeiro casamento, e o meu irmão do meio era um bebê quando, era criança, quando minha mãe começou o relacionamento com meu pai. E meu pai um dia, meu irmão entrou na adolescência, aquela fase rebelde e tal, e meu pai foi tentar conversar com ele uma vez no meio da rebeldia dele. E ele falou: você não é meu pai, eu não quero que você venha falar comigo. E meu pai se recolheu. E ele perdeu a oportunidade de ouvir o meu pai, de poder ter o meu pai ao longo da vida dele, como alguém que pudesse trazer conselhos para a vida dele. Porque a dureza do nosso coração cria muros e impede aquela fala que vem trazer vida de chegar em nós, no nosso coração. Provérbios 10, 11 diz que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do ímpio abriga a violência. Você conhece pessoas que abrem a boca só para causar confusão? Ele abre a boca para causar confusão, para semear contenda, para trazer discórdia, para suscitar ira. Tem pessoas que fazem mal a gente caminhar com ela, porque da boca dela só destila veneno. A Bíblia diz: a boca do justo, a boca do sábio é uma fonte de vida. A minha boca, a tua boca, a boca daqueles que temem ao Senhor, precisa ser uma boca de vida. Que as pessoas se alegrem de sentar com você, porque sabe que da tua boca vai sair palavras de vida. Dez, 21, diz assim: as palavras dos justos dão sustento a muitos, mas os insensatos morrem por falta de juízo. As palavras, 16, 24, tudo provérbios. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doce para a alma e trazem cura para os ossos. As palavras agradáveis trazem cura para os ossos, trazem cura para a nossa alma. Lá em Provérbios 15, 1 diz que a resposta calma desvia o quê? A fúria. Sabe quando alguém vem cheio de ira contra você, e você, ao invés de entrar na mesma que aquela pessoa, você baixa o tom e com docilidade, com mansidão conversa com aquela pessoa. Aquilo desmonta. O texto diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Sabe aquele negócio? Um levanta a voz, outro levanta a voz mais alto, e o marido fala mais alto, e a mulher fala mais alto, e de repente fica aquela gritaria, e os filhos se trancam dentro do quarto, que eles não suportam ouvir aquela confusão no meio entre pai e mãe. Eu sei que isso não acontece aqui, mas tem casas que acontecem. Há palavras, Provérbios 12, 18, há palavras que ferem como uma espada. Tem palavras que ferem. Como eu disse no começo, eu tenho certeza que tem pessoas aqui que já foram feridas por palavras de um professor, por palavras de um pai, de uma mãe, de um amigo, que entraram. Quanto mais próxima a pessoa é de nós, mais as palavras ferem. Quanto mais próximo você é de uma pessoa, mais a tua palavra pode abençoar ou ferir a vida dessa pessoa. Mas olha o que Provérbios 12 diz: há palavras que ferem como uma espada, mas a língua dos sábios faz o quê? Traz cura. Uau!
Como é bom, amados, quando a gente vem para o corpo de Cristo. Quantas pessoas Deus já usou na minha vida para trazer uma palavra de cura, para trazer uma palavra de consolo para a minha vida. Quantos aqui já foram abençoados por uma palavra de alguém que trouxe cura para você, trouxe refrigério no momento teu de angústia, de luta, de dor? Porque a palavra do sábio traz cura. Ela vem como um bálsamo de Deus na nossa vida. Há palavras que ferem, mas a palavra do sábio traz cura. A palavra de Deus diz em 28, 23, Provérbios: quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quando a gente fala de uma palavra que anima, de uma palavra que nos traz cura, eu não estou falando de bajulação. Sabe aquelas pessoas de voz mansa? Oi, meu querido, como você é precioso, tal. Mas você percebe que aquilo vem carregado por uma falsidade. Quantas pessoas, gente, eu já ouvi, quantas pessoas vieram com palavras de bajulação na minha vida, ao longo do meu ministério, dando tapinha nas costas, e na primeira oportunidade que tiveram, enfiaram a espada nas costas. Não foi nem pela frente, foi pelas costas. Quantas? Já perdi o número de pessoas. Eu me lembro do rei Davi. Uma vez eu ministrei sobre o rei Davi. O rei Davi falava assim: oh, rei Davi, você é demais, tal. Na primeira oportunidade que eles tiveram de trair Davi, eles foram lá e entregaram ele para o rei Saul. Há pessoas que são bajuladoras, gente. Mas tem pessoas, eu prefiro alguém que me fale a verdade em amor, por mais que doa, do que alguém que vem bajular, trazer bajulação. A Bíblia, Provérbios vai falar muito sobre você tomar cuidado, fala principalmente para os homens, tomar cuidado com a mulher que vem com a fala mansa. Sabe? Aquela secretária, aquela moça que trabalha lá no teu departamento, e ela vem e fala: nossa, puxa, como é que você está hoje? Parece que você está abatido. E aí, você chega em casa e a mulher fala: você não fez aquilo que você tinha que fazer, né? Aí você fala assim: meu! Aí você fica lembrando da fala doce daquela moça no escritório. E tem uns tontos que larga a mulher e casa com aquela moça de fala doce. E não demora muito para a fala daquela doce daquela mulher ser pior do que a da mulher que ele tinha antes. E o tonto achava que aquela fala doce ia durar para sempre. Eu já falei uma coisa aqui, gente. Não tem ninguém para falar a verdade para nós melhor do que o nosso cônjuge. Porque ele ou ela são as pessoas que melhor nos conhecem. As outras pessoas podem falar: não, você é maravilhoso. A tua mulher vai falar: você precisa melhorar muito. Ela está falando a verdade. A outra pessoa está querendo te bajular. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que sabe bajular. 10:17 diz: quem acolhe a disciplina mostra o caminho da vida, mas quem ignora a repreensão desencaminha outros. Deixa eu pular aqui alguns. Provérbios 16:21. O sábio de coração é considerado prudente, e quem fala com equilíbrio promove a instrução. O Senhor está nos falando para a gente aprender a falar com equilíbrio. Sabe aquele negócio que a gente fala, mas, ai pastor, eu perdi a cabeça e falei o que eu não devia. Então, um dos frutos do Espírito é a temperança. Procura não perder a cabeça, porque senão você vai falar coisas que você vai ter que se arrepender depois. Às vezes acabou de sair da boca, você
já se arrependeu de ter falado, mas já falou. Provérbios 22:6, seguindo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Provérbios, ensina os teus filhos no caminho em que devem andar. Ensine, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Pais, gastem tempo falando com seus filhos. Não é só trazer dinheiro para casa, é falando. É conhecendo o coração, é trazendo instrução, é trazendo uma referência, porque nossos filhos estão sendo gerados no mundo da inteligência artificial, um mundo tolo, um mundo das insensatezes. E se você, pai e mãe, não forem instrumentos para trazer direção para os teus filhos, eles vão se perder. Eles vão se perder, e a culpa e a responsabilidade vai ser sua, porque essa missão não foi dada para os tios da igreja, essa missão foi dada para você, pai e mãe. Aqui não está falando para os tios do templo, está falando para pais, principalmente o homem, porque tem homem que delega tudo para a mulher, a educação dos filhos para a mulher, e o teu papel... O papel do homem é fundamental para trazer destino e propósito. O coração ansioso, Provérbios 12:25, deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Olha que interessante. O coração ansioso, ansiedade, o mal do século. Isso aqui foi escrito há 2.800 anos atrás. Ele já está falando da ansiedade. E ele está falando sobre um remédio para a ansiedade. O que é? Uma palavra bondosa. Uma palavra bondosa. Pode ser melhor do que um anti-ansiolítico. Mas a gente hoje gosta de tomar remédio, né? A pessoa está com ansiedade, você fala, olha, eu vou te dar um remédio. Em vez de dar o remédio, dá uma palavra de Deus para a vida dela. Uma palavra que vai trazer vida, que vai tirar ela daquela situação. Palavras podem encorajar aqueles que estão sobrecarregados. As palavras agradáveis são como um favo de mel. Isso aqui eu já falei. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, Provérbios 12:19. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Quem muito fala, Provérbios 11:13. Olha aí, pessoal que fala demais. E aqui esse fala demais não é de quantidade de palavras. Falar demais, o sentido aqui é de fofocar mesmo. Ele diz assim, quem fala muito trai a confidência. Quem merece confiança guarda o segredo. Olha aqui, Provérbios 18:8. Eu vou ler aqui na versão da Nova Linguagem de hoje. Os mexericos, a fofoca, são tão deliciosos. Tem gente que gosta de uma fofoca, né? Não pode ouvir uma fofoca, parece que já levanta a orelha. É isso que a Bíblia está dizendo, ó. Isso não é novo, isso vem lá de trás. Os mexericos são deliciosos, como nós gostamos de saboreá-los. A gente gosta de uma fofoca. Quem vive contando casos, 20:19, não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Evita aqueles que são fofoqueiros. E fofoca, amados, é você falar de alguém que está ausente. Fofoca é você falar de alguém que não está presente naquele momento. Sabe aquele negócio, olha, vem cá irmã, eu vou te contar um negócio, mas você não conta para ninguém, viu? Olha, se eu não posso contar para ninguém, então nem conta para mim. Porque se é segredo assim, ou você fala com a pessoa, ou você nem conta para mim. Porque Jesus fala em Mateus capítulo 18, se você tem alguma coisa para falar de alguma pessoa, vai e procura ela.
Você tem alguma coisa para falar da pessoa? Vai, procura ela. É isso que Jesus falou. Ah não, pastor, mas é só para orar, sabe? Os crentes deram uma floreada na fofoca. A fofoca virou fofoca santa. Então, o jeito de dar um sentido nobre para a fofoca é falar que você vai orar. Eu vou te contar algo, mas para a gente orar por aquilo. Isso nada mais é do que dar uma embalagem santa para uma fofoca. Quem vive contando casos não guarda segredo. Olha esse versículo, gente. Provérbios 26, 20. Põe isso na geladeira da tua casa. Sem lenha a fogueira se apaga. Sem o fofoqueiro morre a contenda. Sem lenha a fogueira se apaga. A gente tem aquela expressão, né? Tem gente que gosta de jogar lenha na fogueira, né? O cara chega, você já está indignado com o que uma pessoa fez, e aí a outra vem e fala, mas é verdade, aquilo lá é um sem vergonha, e que não sei o que ele também já fez comigo e tal. E aí ele vai jogando lenha na fogueira só para aumentar a ira do outro. Oh Jesus! Provérbios 6, 16 a 17. Eu gosto muito desse texto. E eu vou ler aqui na versão Revista e Corrigida, ao meio da Revista e Corrigida. Ele fala que há 6 coisas que aborrecem Deus. Tem 6 coisas que aborrecem Deus. Mas tem uma 7ª que Deus abomina ela. A primeira coisa é olhos altivos, gente arrogante. 2, línguas mentirosas. 3, mãos que derramam sangue inocente. 4, coração que maquina pensamentos viciosos. 5, pensamentos que se apressam para correr para o mal. 6, testemunha falsa e que profere mentiras. E o 7º, que o Senhor abomina, é aquele que semeia contenda entre irmãos. Se tem uma coisa que você pode ser usado pelo inferno, é se você for usado para semear contenda, para causar divisão. A Bíblia fala que essa é uma coisa que Deus abomina. Porque não foi para isso que Ele criou a fala. A fala foi para trazer, para nós foi nos dado o ministério da reconciliação. Satanás que deu para o ser humano o ministério da desunião, da falta de unidade, da quebra dos laços, da destruição de casamentos, de relacionamentos. Provérbios 29, 5 diz assim: quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. Toma cuidado com todo mundo que vem adulando muito a sua vida. É isso que ele está falando aqui. Provérbios 18, 13. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Você conhece pessoa assim? Você está falando com ela, você nem acabou de falar, ela já está respondendo. Ela já está se justificando, ela já está falando, ela nem ouviu o que você tem para falar. A Bíblia fala, seja pronto para ouvir e tardio para falar. Aprende a ouvir mais e falar menos ou falar depois. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente, Provérbios 10, 19. E para terminar, eu estou pulando vários aqui. Provérbios 26, de 4 a 5. Esse aqui eu gosto. Provérbios 26, de 4 a 5. Não responda ao insensato com igual insensatez. Do contrário, você se igualará a ele. Qual é o conselho aqui? Sabe aquelas pessoas tolas? Aquelas pessoas insensatas, destemperadas que vêm falar com você? O que o texto está falando? Não responda no mesmo nível de insensatez dessa pessoa. Porque senão, você vai se igualar a ele, você vai ser tão insensato e tolo como ele. Tem gente que se deixa tomar por uma fúria e começa a responder e conversar com a pessoa do mesmo jeito. Mas olha o que diz o versículo 26, no próximo versículo, versículo 5. Responda ao insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio.
Espera um pouquinho. O versículo anterior falou que não é para responder o insensato segundo a sua insensatez. E o versículo 5 está falando que é para você responder o insensato como a sua insensatez merece. Do contrário, ele pensará que é mesmo sábio. Uma coisa está contradizendo a outra? Não. O que Deus está falando para nós é o seguinte: não baixe o nível. Você não vai deixar de responder para o insensato, mas você vai responder com sabedoria, com calma, sem a insensatez, sem a falta de sabedoria, procurando trazer à tona, ou para a pessoa perceber, ou para os outros perceber, o quão insensato ela está sendo naquela colocação e naquela situação. Olha quantas coisas sábias que a Bíblia nos ensina, gente. Vai desde relacionamentos dentro de casa, fora de casa. Como eu disse, amados, a Bíblia fala que a nossa boca fala do que o coração está cheio. Efésios capítulo 4, eu vou sair agora de Provérbios e vou para Efésios capítulo 4, versículo 29, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês falam. Nunca saia da boca de vocês nenhuma... Eu vou ler primeiro na NVI, depois eu vou ler na versão que eu tenho aqui. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar outros, conforme a necessidade, para que conceda graça àqueles que ouvem. Eu peguei aqui, a Bíblia Mensagem escreve dessa forma esse versículo: tenham cuidado com a maneira de vocês falarem. Nunca saia da boca de vocês nenhuma besteira nem baixaria. Falem apenas o que é útil e que vai ajudar outros. Cada palavra de vocês deve ser um presente. Eu queria terminar, que o pessoal do louvor já está chegando. Eu queria terminar fazendo com que a gente possa refletir no Salmo 141, no versículo 3. Eu sei que se você for sincero, eu sei que essa palavra falou com você hoje. E você está pensando e repensando um pouco a forma como você tem falado, a forma como você tem usado as tuas palavras. Olha o que o salmista diz no Salmo 141. Olha como isso é algo que permeia a Bíblia toda. Senhor, coloca o quê? Um guarda na minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. O que ele quis dizer com isso? Pôr um guarda na boca, para impedir da nossa boca sair besteira. Essa devia ser a nossa oração todo dia de manhã. A gente devia escrever isso na cabeceira da nossa cama. E assim que a gente acorda, a gente fala: Senhor, põe um guarda na minha boca hoje. Vigia a porta dos meus lábios, para que da minha boca possa sair somente aquilo que vai trazer vida e que vai abençoar a vida de outras pessoas. Faz isso, Senhor. Que o Espírito Santo, pede para o Espírito Santo, fala: Espírito Santo de Deus, muda o meu interior para que do meu boca só saiam palavras que vão edificar a vida de outros. E para terminar, eu quero ler com vocês um texto. E esse texto não é um texto de Provérbios, não é de Tiago, não é de Paulo, mas é o próprio Jesus falando. Mateus capítulo 12, versículo 36. Jesus está falando sobre os últimos dias, sobre aquele dia onde, o dia do juízo, onde nós nos apresentaremos diante do Senhor. E ele diz assim: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda a palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras vocês serão condenados. Olha como a palavra é algo importante para Deus. No dia, o que ele está falando aqui é no dia do juízo final.
A gente vai ser levado para uma antessala. E o Senhor vai passar um filminho ali, de toda palavra inútil que saiu da nossa boca. De tudo aquilo que feriu, de tudo aquilo que machucou, de tudo aquilo que não edificou, de tudo aquilo que foi vulgar. Gente, hoje em dia tem crente falando palavras. Eu tenho visto nas redes sociais, uns recortes, uns reels, de gente falando palavrão de púlpito. Hoje eu vi uma pregadora pregando, e ela falou um palavrão que eu não falava nem na época que eu não tinha me convertido. Eu vejo crentes, às vezes, falando palavras que, como Paulo diz, não deveriam nem ser mencionadas entre nós, entre os santos. A palavra de Deus diz que naquele dia homens haverão de dar conta de toda palavra inútil. Não é só dos teus atos, não é só do que você fez, mas é daquilo que você falou. Amados, sabe qual é o nosso grande livramento? É saber que Jesus foi para a cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque senão, quando a gente chegasse nesse momento aqui, sabe o que ia acontecer com todos nós? Nós seríamos todos condenados. E Jesus nos mostra esse exemplo para nos falar o seguinte: a tua boca é suja, a tua boca tem trazido morte, a tua boca tem trazido contenda às vezes. Mas eu vim para te dar vida, eu quero te purificar, para que você seja uma nova criatura. Eu quero mudar não só a sua forma de ser, mas quando Jesus entra, Ele trabalha na nossa vida, no nosso interior. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação, de dentro para fora. Por isso que para mim não cabe alguém dizer que se converteu e não mudou a sua forma de falar, a sua linguagem. Não tem jeito. Se Jesus, se o Espírito Santo habita dentro de você, a tua forma de falar muda. Muda. Ou então você não foi impactado pela mensagem do Evangelho na cruz do Calvário. Essa geração de cristãos falando palavrão nas redes sociais, xingando, criticando, promovendo divisão uns com os outros. Deus nos deu o dom da fala para abençoar, para louvar o Senhor, para trazer vida. Eu quero te convidar para você ficar em pé. Pediria ao pessoal que trouxesse aqui o banquinho, a mesinha. Nós vamos fazer a ceia do Senhor hoje. E eu queria que você refletisse nessa palavra agora. Põe o banquinho aqui, isso. Legal. Eu não quero fazer a ceia sentado, podia fazer, mas uma questão pessoal. Traz só a mesa alta, por favor, aqui. Não precisa. Acho que deixa aqui, vai. Obrigado, Tefinha. Põe aqui na mesa. Aí, olha, quanta mordomia. Essa aqui pode tirar, deixa só a água aqui, o meu lenço e o celular. Hoje é o dia da ceia do Senhor. É o dia de nós nos achegarmos à mesa. É o dia de nós... O apóstolo Paulo fala que antes da ceia, nós deveríamos examinar a nós mesmos. A ceia do Senhor é o momento de a gente contemplar a grandeza da obra de Jesus Cristo naquela cruz. A Bíblia fala para a gente fazer isso em memória dele. A ceia é esse momento onde a gente olha o quão pequeno nós somos,
o quão miserável nós somos e o como nós temos um Deus maravilhoso. E hoje pela manhã, enquanto eu ministrava, eu não tinha colocado no meu esboço, mas Deus me fez, o Espírito Santo me fez levar a um texto que está lá no Antigo Testamento, Isaías capítulo 6. Antes de eu ler só eu quero... vou ler primeiro. O tempo está avançado. Eu quero consagrar esses elementos. Senhor, eu quero consagrar o pão, o cálice nessa noite. Obrigado, Senhor, por eles. E eu te peço em nome de Jesus que tu estejas, Senhor, santificando esses elementos, para que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós, na mesa do Senhor, em nome de Jesus. Eu vou pedir que sirvam, enquanto servem nós vamos ministrar um cântico, e depois eu vou continuar ministrando essa palavra. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo o tempo, Ele nunca falhou, jamais. Mesmo em meio ao caos, a sua paz eu encontrei, não serei abalado, nele eu confiarei, pois estou firmado em Cristo, não me desapontou. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais. Jamais falhará, nunca falhará. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé nunca me desamparou, fiel em todo o tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará. Sabe, amados, a palavra de Deus diz lá em Isaías, capítulo 6, o seguinte: eu vi o Senhor assentado no trono, alto e exaltado. Isaías teve uma visão de Deus, e ele vê Deus exaltado no seu alto e sublime trono. Assim como nós somos convidados hoje para ver Jesus ressurreto, aquele Jesus que passou na cruz do Calvário, ressurreto, assentado à direita de Deus Pai. E ele diz assim: acima dele estavam serafins,
e haviam serafins e proclamavam uns aos outros: Santo, 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 Santo. Ele teve uma visão do céu, ele teve uma visão da grandeza de Deus, da adoração de Deus. E diante da adoração, diante da grandeza de Deus, sabe qual foi o coração de Isaías? E ele diz assim, no versículo 5: ai de mim, Senhor, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros, e eu vivo no meio de povo de lábios impuros. Eu sou uma pessoa de lábio impuro, e vivo no meio de uma sociedade de lábios impuros. Sabe, Isaías, diante da majestade, diante da revelação de quem Deus é, ele falou: gente, como eu sou pecador, como minha boca é impura. Ele falou: eu vivo no meio de um povo de lábios impuros, e o meu lábio é impuro. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E o versículo 6 diz: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz, e com ela ele tocou na minha boca, e disse: veja, isto tocou nos teus lábios, por isto a tua culpa será removida, e o teu pecado será perdoado. Isaías tem a visão daquele anjo vindo com uma brasa para tocar a boca impura dele, para que ele pudesse ser purificado. Amados, não tem jeito de ser cristão e viver com lábios impuros. Não há jeito de você viver diante da grandiosidade de Deus. Não há condição de uma mesma boca sair bênção e sair maldição. E sabe o que Jesus fala? Meu filho, eu fui para aquela cruz, para que através do meu sangue você fosse perdoado, para que naquele dia, quando você chegar na minha presença e o livro for aberto e passar cenas de todas as palavras inúteis que você falou, aquele pecado não vai ser imputado sobre você, porque eu levei tudo isso na cruz do Calvário. E por isso que nós estamos celebrando a ceia do Senhor. Eu queria que você, antes de participar da ceia, eu vou te dar uns 2 minutos, o tempo que você julgar necessário, mas antes de colocar esse pão na tua boca, eu quero que você peça perdão ao Senhor por todas as palavras de morte, palavras tolas, palavras inúteis, palavras que feriram, palavras que machucaram, palavras que não deveriam ser proferidas. Peça perdão ao Senhor, peça perdão ao Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E depois que você pedir perdão, eu quero que você participe do pão que Jesus falou: é o meu corpo que eu dou em favor de vocês. E não é só pedir perdão para Deus. Se o Espírito Santo te mostrou pessoas que você tem ferido com as tuas palavras, você vai sair daqui com um compromisso essa semana de procurar essas pessoas e pedir perdão a elas. Me perdoa porque eu te feri, eu não devia ter falado aquilo, eu não devia ter falado aquilo para você, eu não devia ter falado aquilo de você. Você assume esse compromisso com o teu cônjuge, com os teus filhos, com os teus pais, com o teu irmão da igreja, com o teu colega de trabalho.
Da mesma forma, Jesus tomou o cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu sangue, o sangue da nova e da eterna aliança. Fazei isto em memória de mim até que eu volte. Um dia Jesus vai voltar e a gente vai prestar contas de cada palavra que saiu da nossa boca. Mas pela misericórdia e pela graça de Deus, elas vão estar sendo lavadas pelo sangue do Cordeiro na cruz do Calvário, naquele dia. Participe do cálice e agradeça ao Senhor por isso. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei, em ti eu vencerei. Oh! Firme eu estarei, em ti eu vencerei, na rocha eu me firmei, Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro, eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, Jamais! jamais, O Senhor nunca falhará! jamais falhará, nunca falhará, jamais. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Porque mesmo nós sendo pecadores, Senhor, o Senhor tem nos achegado, se achegado a nós. Nunca falhará, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Amém. Que nós possamos sair daqui nesta noite, eu me incluo nisso. Como eu disse, eu fui o primeiro a ser ministrado com essa palavra quando eu preparava ela. E eu vi como tem coisas que eu preciso corrigir na minha fala, na forma como eu falo. Que a nossa fala possa ser mais parecida com a fala de Jesus. A fala de Jesus era aquela que dizia: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. A fala de Jesus era aquela que: levanta, toma o teu leito e anda. Você está curado. Teus pecados estão perdoados. Essa é a fala de Jesus. Que eu e você possamos ter a sabedoria de Deus. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e em sabedoria. Que a gente possa crescer em graça e em sabedoria. Que as nossas palavras possam trazer vida. Que nossas palavras possam edificar a vida de pessoas. Que o amor desse nosso Deus maravilhoso, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a comunhão e a direção do Espírito esteja sobre a tua vida e a tua família, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana. Deus abençoe cada um, amém. Cristo é o meu fundamento,
Sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo. Nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, 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 jamais falhará, nunca falhará, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais falhará.